a tua vontade, o Senhor começa a colocar aquilo que está no coração dele para dentro do nosso coração também. E isso é tão glorioso, isso é maravilhoso. E eu quero nesta noite deixar uma reflexão para os irmãos que se encontram lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 45 e diante. Vamos estar assim refletindo sobre alguns pontos de sermão do Senhor Jesus. 24. Capítulo 24, Mateus, capítulo de número 24, do verso 45 em diante. Se nós formos voltar às folhas da Bíblia, aí perto dessa leitura, nós vamos ver lá no capítulo 1 do 24, diz o sermão profético, o princípio das dores. Depois, mais adiante, está falando o sermão continua, a grande tribulação. Tudo isso o Senhor Jesus ensinando. Depois nós temos o sermão continua, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância, o Senhor ensinando. E o que nós vamos ler também é parte do sermão do Senhor Jesus, que diz a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve o Senhor quando vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pode sentar, irmãos. Deus. Jesus, ele foi o grande mestre e ele é o grande mestre. Irmãos, a gente que está na área da educação, nós sabemos e nós somos instruídos que quando os alunos não entendem de um jeito, você tem que explicar de outro. Cada turma, de repente, você tem que agir de uma maneira. E Jesus, e nós somos pequenininhos diante de Jesus, da grandeza, da sabedoria de Jesus, de como agir. E eu vejo, fazendo essa reflexão, eu vejo na palavra do Senhor o nosso mestre ensinando de várias formas. Ele fala de várias formas, de vários jeitos. Nos seus sermões ele explica de um jeito, depois logo adiante ele fala de outra forma. Aqui os irmãos viram relatando, vários títulos da leitura do sermão de Jesus. E eu creio que ele falou de várias formas porque ele queria que atingisse a todos. O que eu não entender em uma parábola, eu entendo na outra. O que o irmão não entender nenhuma, ele entende na outra. De repente, nenhuma eu entendo mais, na outra já é o irmão que entende mais. Então ele falava de diversas formas para que nós pudéssemos entender realmente, E muitas vezes ele fala, e isso que eu estou dizendo, ele estava falando da mesma coisa. Então ele estava falando aqui da volta dele. E ele falou sobre a volta dele em diversas parábolas, de diversas maneiras, de diversos jeitos, falando sempre sobre o mesmo assunto. E aqui nessa parábola, aqui nessa leitura que nós lemos, que fala sobre os dois servos,
diz que o senhor daqueles servos tinha ido para um lugar distante e deixou atribuições, deixou algo para aqueles servos fazer ali. Cuidar do que era dele, cuidar também dos outros servos, servir os outros, fazer algo. E partiu. E a palavra diz que aquele servo que manter firme, fazendo aquilo que o senhor dele havia pedido, ele seria o servo prudente e fiel. E aquele servo que achasse que o Senhor iria tardar, que estava demorando para voltar, e ele começasse a fazer, coisas erradas, participar de coisas que não era da vontade daquele Senhor, igual diz aqui na tua palavra: o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Enfim, fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. A palavra diz que ele seria considerado como os hipócritas e sofreria, sua vida seria cheia de prantos e ranger de dentes, e ele seria lançado junto com os hipócritas. Nós vimos mais duas parábolas à frente. Uma fala sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Terminando esta parábola, começa uma outra que fala sobre os 10 talentos. E essas 3 parábolas falam de pessoas que eram prudentes e das pessoas que eram imprudentes. Quando Jesus disse sobre esses 2 servos, veja bem, eles eram 2 servos. Não estava falando que um estava num lugar, outro estava no outro. Não, eles serviam o mesmo Senhor. Eles serviam o mesmo Senhor, só que um era prudente e o outro não. Na parábola das 10 virgens, falam que as 10 estavam esperando o esposo. As 10. Que as 10 pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. Ou seja, as 10 foram ao encontro do mesmo esposo. Só que 5 eram prudentes, levaram azeite nas suas lâmpadas, e as outras 5 não levaram azeite de reserva. E aí elas pediram aquelas prudentes: dai-nos o teu azeite, que o nosso vai acabar. E as 5 prudentes disseram: não, vai comprar no lugar mais próximo, porque se a gente arrumar para vocês, o nosso vai acabar. E elas foram buscar mais azeite, e a Bíblia relata que quando elas voltaram, o esposo já tinha vindo, não estava ali mais, já tinha entrado para as bodas com as outras 5, e elas ficaram, porque não tinha azeite em suas lâmpadas. E a reflexão é: as 10 estavam ali no mesmo propósito, as 10 viviam no mesmo ambiente, as 10 estavam ali com o mesmo objetivo, só que 5 eram prudentes e 5 não. Na próxima parábola, que fala sobre os 10 talentos, diz que o Senhor daquele lugar foi para uma terra longe e distribuiu ali os 10 talentos para os seus servos. E foi para uma terra longe. E a Bíblia diz que ele distribuiu o talento segundo as suas capacidades. Então foi segundo a sua capacidade. Nenhum podia falar assim: e agora? Eu recebi um monte de talento, eu não sei o que eu faço. Não, o Senhor sabia a capacidade de cada um, Ele sabia o que Ele ia colocar na mão de cada um, e deu segundo a sua capacidade para ele desenvolver aquilo que estava dentro das condições dele. Só que a palavra relata
que citou ali 3 exemplos, que um que recebeu 5, né, granjeou mais 5, dobrou ali os seus talentos. Quem recebeu 2 também fez a mesma coisa, dobrou ali os seus talentos. E aquele que recebeu 1 enterrou. E quando voltou o seu senhor, aquele que recebeu 5 foi ali apresentar, dizendo o que tinha feito, que tinha conseguido mais 5. O outro que recebeu 2, a mesma coisa, dizendo que conseguiu mais 2. E o que recebeu 1 disse que ficou com medo, porque sabia que aquele senhor era um senhor exigente, que ele ceifa onde não semeia, que ajunta, né, onde não espalha, que ele ficou com medo e guardou, enterrou. Pelo menos ele tinha aquele para apresentar, com medo de alguém roubar, e apresentar o mesmo. E o senhor dele disse que ele era um servo inútil. E daí ele seria lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Veja bem, disse que ele era um servo inútil. E o que me chamou a atenção foi que o Senhor deu seus talentos a cada um segundo a sua capacidade. E esses servos que receberam esses talentos, todos eles serviam o mesmo Senhor. O que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1, todos. E o que recebeu 1, o Senhor disse no final que então seria tirado dele e iria dar para aquele que tinha recebido 10 talentos, que ele era um servo inútil. E todos eles serviam o mesmo Senhor, todos eles estavam ali servindo o mesmo. Só que veja aí a diferença, as atitudes de cada um. Cada um servia de um jeito, cada um pensava de um jeito. E eu creio que o Senhor Jesus contou essas 3 histórias para cada um, para que nós pudéssemos entender. Essa palavra veio para nós, está aqui relatada na Bíblia, toda vez que nós lemos, e hoje também que nós lemos, estamos comentando sobre isso, é porque o Senhor Jesus, com muito amor, Ele quer dizer para cada um de nós nessa noite: sejam prudentes, cuidado, vigiai, sejam prudentes. Lembram que o fim de vocês não é aqui nessa terra. Aqui tudo acaba, realmente tem um fim, mas há um recomeço, há uma vida eterna. E eu quero que essa vida eterna de vocês seja juntinho comigo, seja na glória junto comigo. O irmão lá cantou um hino que o Senhor, Ele deixou a sua glória e veio. Ou seja, Ele nasceu do seio de Maria aqui nessa terra. Ele passou por aflições. Ele viveu o que nós vivemos hoje. Tudo isso por amor. Para que depois Ele pudesse morrer na cruz do Calvário. Para que um dia nós pudéssemos ter a oportunidade de morar com Ele na glória. Porque nós estávamos sem essa oportunidade. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, nós perdemos essa oportunidade. E Jesus veio para dar essa oportunidade para cada um de nós. E Ele coloca em nossas mãos algo para fazer para Ele. Então eu pergunto para mim e a você nesta noite: o que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você fazer? Lá os 2 servos, Ele deu aquela atribuição para eles fazerem ali na casa. Os 10 talentos, Ele colocou ali na mão de cada um seus talentos. E qual é o talento que o Senhor tem colocado nas suas mãos? O que o Senhor tem pedido para eu e você fazer? E essa resposta para essa pergunta, irmãos, cada um de nós temos. Quem não tem ainda, se perguntar para si mesmo: Senhor,
O que o Senhor quer que eu faça na tua obra? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor vai responder. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que de repente o Senhor vai falar, ó, vai lá na frente, vai pregar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se o Senhor está falando isso, amém. Mas muitas vezes o Senhor fala, dá um chamado para a pessoa lá fora no campo, lá fora na rua, lá fora. Veja bem, esses servos que nós lemos nessas parábolas, eles serviam o mesmo Senhor, eles professavam a mesma fé, eles professavam o que servia o mesmo Deus, eles professavam uma fidelidade, mas nem todos que professavam aquela fidelidade existia realmente neles. Eles professavam, ou seja, eles apenas falavam de boca, apenas era aparente. Mas muitas vezes não, né? Naqueles servos imprudentes que nós lemos na palavra, eles apenas professavam, mas na vida deles, no cotidiano, não era uma realidade. Então, o Senhor nos chama a atenção nesta noite. Atenção, assim, o Senhor nos faz lembrar. E eu creio que para cada um de nós nessa noite, o Senhor diz assim, ó, continua do jeito que você está. Ele diz com muito carinho, esse é o caminho certo. Continua assim, continua sendo prudente. Deus. Continua lembrando de mim quando você está lá no teu lar. Continua sendo uma pessoa prudente. Continua agindo com prudência. Vigia, porque eu vou voltar na hora que você não espera. Na hora que você nem imagina é a hora que eu vou voltar. E a palavra relata que nem Jesus, nem os anjos sabem o dia da volta de Jesus, que somente o Pai, somente Deus. Então, quando ele deu essas parábolas aí das 10 virgens, e falando dos 2 servos que não sabia quando o Senhor ia voltar, dos 10 talentos que não sabia quando o Senhor ia voltar e requerer aquilo que ele tinha colocado na mão de cada um, ele estava com certeza fazendo uma comparação aí com a sua volta. Olha, vocês estão aqui nessa terra, vocês estão como se Jesus estivesse ensinando nós, dizendo, vocês me servem, vocês me adoram, vocês me amam com todo entendimento, de todo o coração, vocês me buscam com todo amor, eu conheço o amor que vocês têm no coração de cada um para comigo. Então continuam sendo prudentes, porque eu vou voltar. E que vocês não sejam pegos de surpresos. Quando eu falo vocês, eu estou me incluindo. É Jesus falando para mim e para você nesta noite. Que nós venhamos viver de tal maneira, lembrando do mundo espiritual. Porque muitas vezes nós lembramos só desta terra, das coisas que existem nesta terra. É o trabalho, é isso, é aquilo. São os problemas, são o que acontece aqui, o que acontece ali. Agora a nossa irmã Cassiele dizendo. Mas muitas vezes essas lutas, essas tribulações vêm para querendo nos desanimar mesmo, querendo fazer nós pararmos, porque o diabo ele não gosta que nós estamos aqui sentados nesse banco, ouvindo a palavra, adorando a Deus, glorificando a Deus. Os irmãos acham que ele gosta, que ele fica feliz com isso? Claro que não, ele não fica feliz. Então é nós que ele vem incomodar mesmo, é nós que ele vem incomodar. Mas é hora, é tempo e é sempre, o Senhor Jesus nos ensina. É hora de nós dizer, vai para lá, Satanás. Eu já sou lavada, remida e liberta pelo sangue de Jesus. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Ele está comigo. E eu não arredo o pé não. Eu vou servir ao meu Deus. Eu vou cantar para o meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Igual a irmã Cassiele disse. Que ela não,
Ela foi forte, ela foi firme, ela manteve firme na presença do Senhor, dizendo, eu vou lá sim, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar, dessa vez eu não vou ficar em casa, e se eu for lá, eu vou adorar a Deus sim, eu não vou ficar só sentada, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para fazer, o talento que o Senhor me deu. Isso é bênção de Deus. O irmão Walter veio aqui, contou a história. Foi linda o que ele disse, essa comparação, ele trazendo aqui dentro de Francisco Alves algo comparativo com aquilo que está na palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós enxergamos o hoje. Ele não quer que nós nos prendemos apenas aqui. Isso daqui é exemplo de aprendizagem, sim, mas Ele quer que nós tragamos isso para a nossa vida hoje, no nosso cotidiano, para que não fique algo que aconteceu lá atrás e hoje não acontece mais, para que não fique algo que eu conheço o que está escrito aqui, então eu sou crente, eu conheço o que está aqui, quando eu vou morrer eu vou para o céu porque eu conheço. Deus quer muito mais que isso. Deus quer que conhece, sim, mas Ele quer que nós colocamos em prática, que nós conseguimos trazer isso para a vida de hoje, para a vida atual de hoje. Ele não quer que essa palavra se perde no tempo, só porque foi escrita há muitos e muitos anos atrás. Ele quer que essa palavra se renova nas nossas vidas, e nós tenhamos entendimento de tal forma que nós trazemos isso para a nossa vida atual. É isso que o Senhor quer de nós. E Ele, citando esses 3 exemplos de parábolas aqui nesta noite, Ele nos ensina que Ele não quer que nós apenas professamos uma fé, ou seja, professar quer dizer somente de palavras, apenas demonstrar, igual aqueles servos. Todos achavam, eu fico imaginando as 10 virgens que estavam indo ao encontro do esposo, aquelas pessoas que estavam vendo elas, achavam que as 10 eram todas iguais. Aquelas que serviam, aqueles 2 servos que serviam ao Senhor, para os olhos dos outros, os 2 eram iguais, os 2 serviam da mesma forma. Aquelas pessoas que receberam os talentos daquele Senhor, aos olhos dos outros, todos eles que receberam eram servos prudentes, todos eles eram servos fiéis, todos eles eram servos trabalhadores. Então o Senhor quer que nós não sejamos apenas servos que professam algo que na realidade não existe. O Senhor não quer isso de nós. Que o Senhor quer que nós professamos algo que é real, que é vivo na nossa vida. Porque senão o Senhor não nos agrada de nós. E o Senhor, certo disso, Ele nos ensina. Ele nos ensina para que isso não venha acontecer no nosso meio. Ele nos ensina para que isso não venha acontecer na minha vida. Então Ele ensina. E Ele insiste, Ele ensina de um jeito, para que você não entender daquele jeito, Ele ensina do outro. Ele ensinou sobre a parábola das 10 virgens. Se você não entendeu, Ele ensinou com a parábola dos 2 servos. Se você não entendeu, Ele ensinou lá com a parábola dos 10 talentos. E antes dele citar isso daí, ele estava conversando com os discípulos, conversando com o povo. Ele começou a ensinar, falando sobre a vigilância, falando que a volta deles será como nos dias de Noé. Então o Senhor insiste em ensinar. Então eu vejo assim, irmãos, é claro, não apenas eu vejo, é claro na palavra do Senhor, é claro para cada um de nós, é nítido que o Senhor Ele insiste tanto e explica de várias formas, porque Ele sabe que um fogo, o ranger de dente, o pranto nas trevas exteriores, igual diz a palavra, é terrível. E Ele não quer isso para nós, porque Ele nos ama. Ele já veio aqui, Ele já fez tudo o que Ele tinha que ter feito, Ele já fez. A parte de Jesus já está feita. Agora é com nós. Agora é com nós.
E Ele continua ainda nos ajudando. Ele continua ainda sendo nosso advogado ali, nas nossas causas. Ele mandou o Espírito Santo dele aqui. E o Espírito Santo dele nos instrui em tudo, nos orienta. Basta os nossos ouvidos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Basta nós querermos. E eu digo para cada um dos irmãos, o Senhor Deus tem um imenso amor, um amor imensurável para com cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós, assim, na palma das suas mãos. E que nós venhamos então recostar no seio dele, no braço dele, e dizer: Senhor, cuida de mim mesmo. Senhor, não deixa eu perecer, não. Uma oração de descanso mesmo. Muitas vezes nós temos que fazer vários tipos de oração. Eu que falo oração de descanso. É tão gostoso quando eu faço essa oração de descanso. Eu que dei esse nome. É quando eu falo para o Senhor: Senhor, eu estou recostada nos teus braços, estou no teu colo. Cuida de mim, não deixa eu perecer não. Me ajude, me sustenta. E aí eu descanso e depois eu levanto renovada. Porque eu descansei nos braços do Senhor. E muitas vezes você tem que fazer aquela oração: sai, Satanás, aqui você não tem lugar não, eu já sou lavada, liberta e remida pelo sangue de Jesus. Sai em nome de Jesus, vai para o inferno, que lá é o teu lugar. Muitas vezes você tem que repreender mesmo, bicho. Muitas vezes você pode pedir oração para os irmãos e tal, orar sim, mas muitas vezes o Senhor quer que você mesmo fala com as tuas palavras, com a tua língua, com a tua boca, expulsando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E daí você diz assim: eu não estou dizendo que é no meu nome não. Eu não estou dizendo que é no meu nome. Eu estou dizendo que é em nome de Jesus. E Ele sabe quem é Jesus. Amém, irmãos? Amém. E nós ficamos com essas palavras nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós possamos nos sentir renovados. Muitas vezes nós precisamos renovar as nossas forças, o nosso vigor físico, o nosso vigor espiritual. E que o Senhor nos conceda isso nesta noite, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé então. Glória a Deus. Eu peço por irmão Silvanir orar a Deus nesta noite e já conceder a bênção em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar na tua casa nesta noite, com a tua. Que o Senhor perdoa nossas falhas, nossos erros, tu sabes as nossas fraquezas, nossas necessidades, Pai. Por isso, nós te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para cada um que aqui está, pelas nossas famílias representadas. Sim, Deus. Por todos aqueles que hoje não te conhecem, aqueles que estão negligenciando nos hospitais, que precisam tanto da tua ajuda. Sim, Pai. Abençoa cada irmão, Sim, Pai. Para que cada dia a gente possa estar mais dentro da sua palavra, praticando e fazendo aquilo que o Senhor sempre tem nos ensinado. Sim, Pai. Abençoa também o nosso pastor, nossa pastora, para que Deus ajude a sabedoria, Pai, para eles, para que possam conduzir esse Jesus. Leve nós para o nosso lar, para a nossa vida de descanso. Que se for da tua vontade, Pai, que nós sermos vivos, que o Senhor continue abençoando cada um de nós. E assim, ó Pai, nós te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos diz. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero dizer para os irmãos que o irmão Agostinho recebeu alta, tá? Recebeu alta ontem, para a honra e glória de Deus. Aí agora ele vai se recuperar, né? Ele vai se recuperar em casa. Mas eu creio que Deus já fez a obra e peço para os irmãos continuem orando para ele ser fortalecido. Amém? Amém. E amanhã de manhã, 8 horas, tem oração.